E tem atualização. Fortes explosões foram registradas nas primeiras horas da madrugada deste domingo na faixa de Gaza. Inclusive, a ofensiva faz parte da resposta israelense após os ataques contra o Hamas, que deixaram centenas de mortos no sábado. Vídeos do bombardeio do grupo islâmico e ataques por terra são publicados nas redes sociais a todo instante. Nesse, inclusive, que você pode acompanhar, as imagens mostram um edifício destruído em Tel Aviv por um ataque de mísseis do Hamas. Logo após os primeiros ataques, no início da manhã deste sábado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país estava em guerra. O Brasil, que atualmente ocupa a presidência do Conselho de Segurança da ONU, anunciou neste sábado que vai então convocar uma reunião de emergência da organização para abordar a situação em Israel e também na faixa de Gaza. Eu vou acionar agora o Marcelo Favalli, que vai trazer detalhes desses ataques que aconteceram em Israel, inclusive, né, Favalli, com a presença de um convidado, né? Exatamente. A gente tem falado de mapa, de tática, e a gente trouxe aqui no nosso estúdio o comandante Robson Farinazzo, que além de manter um canal na internet, o Arte da Guerra, é um estudioso de táticas. Agora a gente vai falar dessa operação no chão mesmo, no solo, tentar descobrir o que aconteceu nessa evolução dos ataques da contra-resposta, o ataque do braço armado do Hamas e a resposta de Israel. Comandante, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Sempre uma honra recebê-lo aqui. O comandante da Marinha Brasileira, Robson Farinazzo. A gente estava falando de faixa de Gaza, então as imagens que a gente acompanhou agora da jornalista, ela estava aqui, ó. É uma faixinha de terra espremida entre o território israelense e o mar Mediterrâneo. A faixa de Gaza, os moradores têm muita margem de manobra, porque é um território pequeno com relação ao todo o resto e apertado aí pelo controle territorial de Israel e aqui o mar Mediterrâneo. Agora, é o seguinte, a gente está enxergando, comandante, o mapa em si, e eu preparei esse outro aqui. Esses pontos vermelhos são os focos de ataque dessa primeira chuva de bombas que aconteceu no amanhecer do sábado, no horário local, no horário de Tel Aviv, e atingiu aqui majoritariamente áreas residenciais, melhor dizendo. Foi uma chuva de bombas, comandante. O que a gente consegue presumir, que tipo de equipamento saiu aqui das fronteiras de Gaza? Bom, Marcelo, o Hamas, ele detém uma tecnologia de produção semi-artesanal, né, de foguetes que ele pegou com o Irã, ele adquiriu com o Irã. São foguetes, né, até certo ponto rudimentares. Qual que é a diferença de foguete para o míssil? O míssil, ele tem um sistema de guiagem. O foguete, até onde se sabe, o Hamas ainda não teria essa expertise. Então, eles têm uma inclinação, né? Tem uma carga propelente e, lógico, a carga explosiva também, ele sabe mais ou menos aonde isso vai cair. Claro. Onde quer que caia vai ter estrago. Claro, e aí, talvez, né? Vamos dar uma suposição. Eles apontam para cá. Suponho eu, o senhor me corrija se eu estiver errado, quanto mais perto de áreas populosas, maior, obviamente, você tem um número de baixas. Exatamente. Né? Então, ele supõe que vai em direção à maior cidade, que é Tel Aviv, e aí pode cair numa escola, num hospital, num centro de recreação infantil, e eventualmente pode cair em cima de uma delegacia de polícia. Mas ele não tem muita ideia de onde que é esse alvo, né? Até o momento a gente desconhece, eles teriam uma expertise aí de guiagem, né, mais acurada. Mas para o civil, que é alvo desse tipo de ataque, ele não quer saber, né? Claro. Ele sabe, agora está caindo uma chuva de foguetes, aí o governo tem que tomar alguma providência. Falando no governo, providência, aqui a gente também conhece o Iron Dome, né? Essa redoma de ferro, que é um nome dado ao sistema de proteção altamente tecnológico, pelo que eu entendo, de mísseis terra-ar que tentam interceptar esses foguetes no céu. O que a gente sabe é que é um sistema bastante eficiente. Agora a gente consegue entender que esses alvos atingidos aqui, esses pontos vermelhos, que são os pontos em que caíram os tais foguetes, é porque o Iron Dome falhou ou porque a quantidade de disparos foi tão grande que o sistema não teve tempo de reagir a todos os disparos? As duas coisas. Ah, entendi. Porque o que acontece é o seguinte, se você todo o sistema de armas, ele é projetado para funcionar numa condição ótima, seja de topografia, condições climatológicas, né, a capacidade que o inimigo tem de saturar o mesmo, etc. Se você sair dessa condição ótima, você pode ter um resultado degradado. E outra, nós temos que lembrar o seguinte, não é a primeira vez
que o Hamas se defronta com o sistema Iron Dome de Israel. Teve um grande ataque antes, acho que em 2021, coisa de uns 2 anos atrás aí, que também saturou o sistema. Eles sabem as brechas que o Iron Dome tem, e todo sistema tem uma brecha. Claro, perfeito. Agora vamos falar do chão mesmo aqui, não vou dizer trincheira, mas no solo. A gente tem informações de que eventualmente saiu talvez uma flotilha, uma unidade, um barco, vamos dizer assim, e que chegou em Jerusalém, no território israelense por mar e outras pelos túneis, ou seja, é uma fronteira porosa, embora bem controlada por Israel. Esse confronto homem a homem, me parece que os israelenses estão muito bem preparados. Nós estamos falando do Hamas, esse braço armado, uma milícia. Qual que é a condição de a gente fazer uma análise nesse confronto homem a homem, comandante? Olha, aí a superioridade, Marcelo, por todos os meios tecnológicos, apoio aéreo, de artilharia, etc., isso penderia para Israel. A gente tem que olhar 2 coisas aí. Em primeiro lugar, que o Hamas ele não vai atacar onde você tem tropa concentrada em condições. Você vai pegar o pessoal no amanhecer, locais onde você tem menos tropas e outra. A gente, no início da manhã, você não vai ter um sistema de apoio aéreo ou de apoio de artilharia em condições. Ninguém estava esperando isso. Essa que é a realidade. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção foi o uso de paragliders por parte do Hamas. Isso é novo. Isso é relativamente novo. Paraquedistas? Sim, aqueles paraquedas motorizados. O que acontece? Esse pessoal pode não ter treinado, não tem espaço na faixa de Gaza e mesmo na Cisjordânia seria anotado por Israel. Essa gente provavelmente não foi treinada aí. Entendi. Ou seja, quer dizer, é um argumento que nos faz entender ou presumir, supor que teve uma ação estrangeira para ajudar o Hamas. Vamos falar da resposta de Israel. Por mais de uma vez, o primeiro-ministro, chefe de Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, foi à TV fazer ali a sua função de chefe de Estado, tentar passar uma mensagem de proteção à população e disse que o que nós vimos nas últimas horas é apenas o começo. Ele usa expressões fortes, vingança, uma resposta jamais vista. O que a gente pode esperar agora contra o Hamas em todos os sentidos, terra, ar e mar? Israel vai retaliar, mas é isso que o Hamas quer. Israel não tem outra saída. Claro. É um cheque, né? O Hamas deu cheque. Ele vai responder fazendo isso daí, uma retaliação, etc. Mas a gente já viu das outras vezes, isso é uma história que se retroalimenta, Marcelo. Foi assim há 2 anos atrás, foi assim em outras operações, foi assim contra o Hezbollah, foi assim na Intifada. Vão retaliar dali a pouco, daqui a algum... O que me surpreende, o mais surpreendente para mim nessa história, uma das coisas que mais me surpreendeu, foi o tempo muito curto que o Hamas usou para repor o estoque de foguetes deles, porque o último ataque foi 2 anos atrás e agora eles já estão com estoque renovado. Esse tempo relativamente curto de reposição de um estoque dessa magnitude realmente me surpreende. E tem uma dificuldade, né, comandante? Tem que chegar aqui, se realmente tem um apoio estrangeiro, tem que chegar por contrabando, né? O que dificulta muito mais essa logística. Porque é difícil imaginar um míssil chegando pelo Estado de Israel por terra, atravessando a fronteira da faixa de Gaza. Mas tem muito contrabandista de cigarro que vem através do Egito por túneis. Aliás, desses túneis, circula de tudo que você pode imaginar. Israel tem unidades especializadas de localização e destruição desses túneis. Mas, Marcelo, esse pessoal opera o tempo todo. Eles são muito criativos e operam o tempo todo. É uma corrida de gato e rato, só que tem mais rato do que gato, né? Sim. Perfeitamente. Agora, o senhor falava da tecnologia, que até na literatura, em filmes, aparece, até no entretenimento, quando a gente fala da tecnologia de guerra, da tecnologia de resposta bélica de Israel. Quando Israel vai disparar um míssil aqui, a gente está falando de que tipo de equipamento, comandante? São mísseis muito inteligentes, muito precisos? Eles vão usar mísseis, a ideia é usar mísseis inteligentes, né? Mísseis ou bombas guiadas lançadas a partir de aeronaves ou de helicópteros, mas é impossível evitar o dano colateral, Marcelo. Sempre vai acabar acontecendo, que é isso, na verdade, que o Hamas quer, né? Porque quando Israel atinge um alvo civil, e todo mundo, na verdade, usa esse apelo emocional, tá? A gente tem visto muito na Ucrânia aí, quando a Rússia ataca uma cidade, etc. Na verdade, quanto mais intensa for a resposta de Israel, que venha atingir alvos civis, o efeito propagandístico para o Hamas é muito maior, porque vai
vai potencializar a revolta. É uma situação difícil. É o que a gente chama cortar na própria carne, né? Exatamente. Comandante, vou fazer uma pausa aqui, vou devolver a palavra para o Daniel Caniato, porque a gente precisa seguir aqui, inclusive temos entrevista importante. Exatamente. Daniel, a gente está acompanhando essa situação minuto a minuto, agora passa um pouco das 8 horas e 30 minutos no horário de Brasília, significa que em Israel passa então das 2h30 da manhã e os ataques, pelas informações que chegam pelas agências internacionais, continuam. A última atualização de mortos fala em quase 500 pessoas, 488, sendo que 250 do lado israelense, 200 e pouco, quase 240 do lado palestino. Mais de 1.500 feridos, como trouxe o embaixador. E o embaixador, na entrevista, corrobora o que o comandante Robson Farinazzo, da Marinha Brasileira, mantém um canal no YouTube, Arte da Guerra, em que ele faz análises de cenários de conflito. Hoje ele veio fazer uma análise aqui diante do nosso mapa. O embaixador corroborou uma informação trazida pelo comandante de que realmente o Hamas, que está aqui, ó, numa faixa, literalmente, de terra, a faixa de Gaza, para conseguir um ataque dessa magnitude, teve apoio de outros personagens, outros players da região. Comandante, eu queria tocar num outro assunto. A gente olhou aqui as áreas atingidas, falamos então dessa troca de disparos por ar. Agora, eu imagino também que nessa suposta escalada da violência, uma vez que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que é uma vingança, haverá um contra-ataque severo, trazer essa guerra para o campo aqui de Israel, para o terreno, é um inferno logístico quando a gente olha para Jerusalém, que é o ponto das 3 grandes religiões monoteístas do mundo, os judeus, os islâmicos e os cristãos, e que tem na sua tradição, aqui ó, edificações que remontam a milhares de anos, mais de 5.000 anos, e que tem um valor inestimável. Cair uma bomba aqui, uma explosão aqui, é acabar com parte da história da humanidade. Comandante, o que Israel deve fazer, na opinião do senhor, para evitar que esse conflito chegue cada vez mais perto de Jerusalém? Olha, Marcelo, é aleatório, né? Porque se nós olharmos os últimos conflitos do Oriente Médio, você tinha sítios arqueológicos valiosíssimos em Palmira, na Síria, Perfeito. Que foram destruídos. Sítios arqueológicos valiosos no Iraque, que foram destruídos. Eu lembro um caso muito triste que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que foi o Mosteiro Beneditino de Monte Cassino, na Itália, que foi destruído pelas tropas do general, pela aviação americana, né, a mando do general Mark Clark. Então, eu penso que a guerra é aleatória nesses fatos. Acredito que as autoridades israelenses vão tentar fazer o possível para proteger Jerusalém. Talvez o próprio Hamas, claro, evite isso. Mas a guerra, ela não poupa nada. Lembrando que o Hamas tem uma origem teocrática, né? Um movimento político, mas que tem uma origem religiosa. E aqui, justamente numa das partes importantes desse sítio arqueológico de Jerusalém, Cidade Velha, está a mesquita de Al-Aqsa, que os próprios islâmicos dizem que é um terreno sagrado, um dos locais mais sagrados para a religião muçulmana, para o islamismo. Não coincidentemente, houve há questão de dias um conflito entre religiosos islâmicos e soldados israelenses, e tanto que essa operação foi batizada pelo Hamas como dilúvio, numa tradução do árabe, o dilúvio Al-Aqsa, muito por conta, em referência à mesquita e por conta desse conflito recente. Comandante, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, tem um dado aqui ainda que precisa de uma confirmação. Prisioneiros de guerra. É um ativo valioso num conflito, né? Fala-se em 160, fala-se em 50, mas parece que há prisioneiros de guerra. Qual que é esse elemento dentro de um conflito? Bom, Marcelo, eu vou lembrar um caso que é emblemático. Aqui no Brasil, talvez o pessoal não se recorde bem, mas em Israel o assunto ainda está quente. O caso do soldado Gilad Shalit. O Shalit foi aprisionado em 2006, se não me engano, ele só foi libertado em 2011. Ele ficou 5 anos preso.
Então, o que acontece? O Hamas não é uma coisa como as pessoas acham que eles vão pegar os prisioneiros aí para torturar, o que é que seja. Não, esses prisioneiros são uma moeda de troca, os reféns são uma moeda de troca para atingir fins políticos do Hamas, seja a libertação de presos políticos que estão no cárcere em Israel, seja para obter concessões políticas. Mas o maior problema que o Hamas vai enfrentar nesse momento é exfiltrar essas pessoas das regiões, né? Ou para a faixa de Gaza, que eu acredito que seria mais o local lógico de cativeiro, ou para o Líbano. Queria agradecer a presença do comandante Robson Farinazzo. Bom, a gente vai contar com os conhecimentos dele, infelizmente, para esse e outros conflitos. Caniato. É isso.